Olá, meu irmão e irmã, saúde e paz, Deus abençoe, tudo bem? Diácono Mauri, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Que beleza estarmos juntos, refletindo, meditando a liturgia desse domingo, do sexto domingo do tempo comum, às vésperas do início do grande retiro anual da igreja, que é a Quaresma, em preparação à grande e a maior das festas, que é a Páscoa de Jesus, nossa salvação, nossa redenção, na vida plena de Deus para todos e para todas. Meu irmão, minha irmã, a liturgia de hoje é muito forte, toca em nós a realidade da carne, do sofrimento da carne, da libertação que Deus traz para nós em nossa própria carne em Jesus Cristo. A primeira liturgia, a primeira leitura desse domingo, nos lembra o texto de Levítico, da obrigação que tinha o sacerdote no templo de definir quem era puro ou impuro. A teologia do puro e impuro, realizada em várias situações da vida dentro do povo de Israel, toca também a realidade da doença, a realidade do sofrimento da carne humana, e fica muito evidente nesse texto de Levítico 13, quando nós vemos a situação da pessoa que sofre de hanseníase, também chamada de lepra. Aquela pessoa era excluída da vida social e também excluída da vida eclesial, da vida da comunidade de fé, porque a teologia do puro, do impuro, diz que quem está impuro deve estar longe do templo, porque é pecador, porque é fruto de pecado e deve estar afastado das coisas de Deus, afastado da comunidade dos filhos e filhas de Deus. Por outro lado, ele é excluído também da sociedade, é colocado para fora da cidade, para fora do agrupamento, do acampamento, como recorda o texto. Essa pessoa era obrigada a se colocar vestida, sem os mínimos cuidados, cabelo e barba grande, um pano no rosto para evitar que contaminasse as pessoas, porque acreditava que a doença era transmitida pela saliva, deveria gritar de si mesmo o tempo todo, impuro, 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 para avisar que estava ali alguém que não deveria ser encontrado, tocado, com quem não se deveria viver. Diante dessa realidade, o Evangelho em Jesus Cristo nos toca muito forte, porque Jesus, se por um lado sente ira da religião que exclui, que mata, que vitimiza, que culpa os doentes pela sua doença, os pobres pela sua pobreza, como fazem muitos hoje com a teologia da prosperidade, é fundamental olhar com o olhar de Deus, o olhar amoroso de Jesus, este Evangelho. Ele se compadece do leproso que quebra as barreiras, que quebra a ordem natural imposta pela religião, e ele não vai ao sacerdote, não vai ao templo buscar a cura, mas vai atrás daquele que pode lhe dar a cura, que é Deus. E ele vê Deus em Jesus Cristo, reconhece, como nos recorda o caminho todo do Evangelho de Marcos, que continua nos perguntando: quem é Jesus? E para os discípulos e discípulas de Jesus, é reconhecer nele: este é verdadeiramente o Filho de Deus. O leproso hoje nos recorda: Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Deus com o Pai e o Espírito Santo. É Ele que pode nos libertar, nos salvar, nos curar, inclusive das nossas misérias, inclusive das nossas arrogâncias, intolerâncias, do nosso coração, né, tolo, do nosso coração duro como pedra. É Ele que pode nos tirar dessa religião alienada, alienante, ritualística meramente, de oração da boca para fora, e nos fazer viver uma fé, uma religião encarnada, solidária à dor da humanidade e trabalhante, trabalhadora junto com toda a humanidade para construir um mundo bom, justo e melhor para todos e todas, primícias do reino. Por isso que quando contemplamos este evangelho, no capítulo 1 de Marcos, no seu versículo 40, 45, vemos Jesus então tomado de compaixão por aquele leproso que avança contra a ordem natural das coisas impostas pela religião e vai ao encontro de Jesus e pergunta: Senhor, se tu tens poder, tu queres, tu podes me curar. Jesus, compadecido daquele leproso, toca nele e o cura. Eu quero, fica curado. E a lepra desaparece e Jesus o manda embora para que ele retome a sua vida e para que ele também vá ao encontro dos detentores da lei e da religião, se apresentar como ex-leproso, como alguém curado, não porque os religiosos da época de Jesus, o templo,
tinham que receber a notícia, mas que eles constatassem a verdadeira ação de Deus no meio do povo. Quem cura e liberta é Deus. Não é a teologia do puro e do impuro, não é a teologia da prosperidade, não é a religião que aponta o dedo no nariz das pessoas e diz quem vai e quem não vai para o céu. Mas é o próprio Deus que julga e que define, a partir do mais profundo do coração humano, que só Deus conhece, quem merece ser curado e salvo de suas doenças espirituais, do corpo, da alma, curado das suas lepras mais diversas, lepras que nós podemos ter. E nossa cultura, nossa realidade hoje é de tantas lepras que nos tocam a carne. Por isso que Jesus convida que aquele homem também não diga nada a ninguém, mas a alegria da salvação é tão grande, da libertação, da exclusão social e religiosa é tão grande na vida daquele homem, que ele vai ao encontro das pessoas e fala: esse me curou. E é interessante que a religião continua como que excluindo. Se não exclui mais aquele ex-leproso, agora exclui Jesus. Porque Jesus já não pode mais entrar numa cidade publicamente. E ele fica do lado de fora, nos desertos. E é interessante que mesmo estando de fora, nos desertos, a multidão continua procurando Jesus, procurando a salvação, porque encontra nele a ação primorosa, amorosa, misericordiosa, libertadora do nosso Deus. Por isso que quando nós vemos Jesus, está na margem, está do lado de fora, está com os excluídos, com os marginalizados, com os pequeninos, com os massacrados pelos poderosos, pelos políticos, pelos ricos deste mundo, por aqueles que se sentem donos da verdade, dentro e fora das religiões, dentro e fora das igrejas. E aí somos convidados, diante dessa liturgia, a celebrar com o salmista, nesse domingo, no Salmo 31, muito forte. Sois o Senhor a minha alegria e meu refúgio. Só Deus, acima de todos e com todos, caminhante com todos e todos, porque Deus é peregrino no nosso meio. Mais do que está acima de todos, Deus está em nosso meio. Ele que nos liberta, que nos perdoa, que joga as nossas faltas para trás e continua misericordioso o caminho da nossa vida, que nos consola apesar dos nossos pecados e nos faz caminhar nos caminhos da verdade. Ele perdoa as nossas culpas e nos convida a caminhar com Ele e viver exultantes na alegria e cantar júbilos de vida nova com Ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, na liturgia deste domingo, muito forte contemplar também a segunda leitura, né, da primeira carta de Coríntios, quando São Paulo nos apresenta a realidade daquela comunidade de Corinto, onde as pessoas estavam ali decidindo se era bom, se podia ou não podia comer carnes que tinham sido dadas a ídolos. E Paulo convida que se reflita com maturidade, porque se por um lado comer carne é uma necessidade para a subsistência humana, para aqueles que fazem opção e para aqueles que têm como opção e talvez como único recurso comer carne, que coma sem abrir mão da sua fé. É o convite primeiro de Paulo. Por outro lado, Paulo também tem o cuidado de alertar aqueles ditos como fortes na fé, que não adianta se julgarem fortes na fé e ver o povo fraco na fé, sendo colocado à prova e cair na tentação de comer carne dada a ídolos e serem motivados à idolatria. Paulo convida então que se faça discernimento, que cuide do cuidado da vida, que respeite a carne humana como um dom do próprio Deus, e convida que cada um de nós façamos a melhor escolha, imitando a Ele que imita o Cristo, que se solidariza à dor do sofrimento humano. Olhando para o texto ainda dessa segunda leitura, muito forte, ele pede e nos convida que possamos viver na busca da unidade na diversidade, porque a comunidade de Corinto é diversa, como é o mundo de hoje, como é a igreja católica hoje, como são as igrejas cristãs hoje, como é a pluralidade da humanidade hoje. E ele nos convida a fazer de tudo para agradar a todos e todas, não subjugando, não se permitindo fazer o que querem de nós para que percamos a nossa identidade, mas buscando o bem maior, a unidade maior, zelando pela vida de todos e todas, zelando pela diversidade como dom de Deus e trabalhando para que essa diversidade viva em unidade, não uniformidade, em unidade, possamos acolher a diversidade de homens e mulheres,
a riqueza da pluralidade, da multiculturalidade, da riqueza das tradições religiosas e mesmo da riqueza do cristianismo, que na verdade são cristianismos, até a porta da campanha da fraternidade, quando somos convidados a viver esse acolhimento da diversidade, comunidade, através do diálogo. Diálogo como compromisso de amor é o convite da campanha da fraternidade. Como lembra o texto da carta de Efésios, Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez unidade, porque em Cristo não há mais judeus ou gregos, homens ou mulheres, escravos ou livres, mas um só em Cristo, que é a sua igreja, a sua unidade, a humanidade reconciliada com Deus. Somos convidados, então, já às portas da Quaresma, às portas da campanha da fraternidade bonita deste ano ecumênica, a viver a busca dessa unidade na diversidade, tocando a carne do Cristo no irmão, na irmã, especialmente o sofredor, com misericórdia, com amor, resgatando, trazendo para o meio aqueles que estavam excluídos como leprosos, excluídos inclusive da vida da igreja, da vida da comunidade de fé. Trazer a todos e todas de volta ao centro da vida, valorizar a vida como valor absoluto, radical de Deus para todos e todas. Esse é o grande convite. E possamos entrar nessa caminhada bonita da Quaresma, vivendo com beleza, com alegria, com esperança, essa campanha da fraternidade, em clima de oração, oração comum com irmãos e irmãs de diferentes igrejas, cuidando do jejum, nos colocando realmente centrados na vocação que Deus nos chama de sermos misericordiosos, como o próprio Pai é misericordioso, e Jesus Cristo é a encarnação dessa misericórdia de Deus Pai e age misericordiosamente na força do Espírito Santo. Também, meu irmão, minha irmã, a dimensão da esmola, que não é tirar algumas moedas, alguns centavos e jogar para os mendigos, mas é viver a caridade, a partilha, doar o melhor de nós para que todos e todas tenham o necessário e tenham dignidade de cidadãos e cidadãs e mais ainda de filhos e filhas de Deus. Que essa tríplice dimensão da Quaresma nos ajude a viver bem essa campanha da fraternidade. Oração, esmola, caridade e jejum. A busca da vontade sincera de Deus em nossas vidas, para todos e todas. Que essa seja a grande alegria, o grande fruto desse tempo, desse momento forte, do sexto domingo do tempo comum, às portas do início da nossa Quaresma. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor, Deus da vida, amor misericordioso, vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.